Meu nome é Leonardo Nunes da Silva. Nasci no dia 6 de fevereiro de 44, aqui de Arapiraca, ali entre o posto Boa Vista e aquele posto que você sai para Canoa, aquele trecho ali que eu nasci ali. Marido e mulher, meu pai e minha mãe. José Nunes Neto e Josefina Francisco da Silva. Dona de casa, minha mãe e o meu pai era uma fera para trabalhar na roça. Era para arrancar toco, de chibanca. E a minha mãe para cuidar dos filhos. Era diferente, e bem diferente. E as mulheres de hoje era difícil conseguir. Meu pai e minha mãe era exigente, que agora também a gente começava a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar de uma maneira que não, só por que achava bonito trabalhar. Meu pai trabalhava e meus irmãos mais velhos também. Eu era novinho, não tinha 5 anos, comecei a trabalhar ajudando meu pai, assim, em costelar fumo. Meu pai carregava folha da roça para os varal, no caçoar. E ele ficava do lado direito, eu era direito, tinha que trabalhar do lado esquerdo. E aprendi a trabalhar do lado esquerdo. Eu não sou canhoto, não. Mas para encostelar fumo, eu encostelava com a mão esquerda. Tolinho ainda, não tinha noção. Meu pai tinha casa de farinha. Porque o meu pai plantava mais uma base assim para o consumo, para vender muito pouco a mandioca. Aí o povo era quem fazia farinha, os vizinhos faziam farinhada. O meu pai era o meu Deus. Eu, de criança mesmo, para mim o homem mais bonito que tinha era meu pai. Era só chegar até ele, porque era a maneira dele tratar da gente, tratamento igual, não tinha diferença um do outro. Meu pai não tinha esse negócio de dizer, eu gosto do meu filho, mas nem filho nem filha não. Era um nível só. A minha mãe também. Que eu achava que ser homem era para ser igualmente meu pai. O meu pai viveu 78 anos e a minha mãe 85, muito natural. Novinho, a mãe era quem enfrentava tudo. Teve 14 e criou-se 9. Todos filhos, homens e mulher. Mas eu tenho 2 irmãs e tinha 7 irmãos comigo. Era Antônio, Domingo, Enivaldo, Abelardo, eu, Leonardo, Sebastião e Francisco. E a mulher, Leni Nunes e Luísa. Eu era próximo a todos. Da minha época, dos meus irmãos mais velhos, não. Era, porque também a família é grande se tornou o mais novo. Eu era da parte mais nova, do meio. Era sítio, era mato. Ali tinha rocinhas. Ali na Boa Vista tinha a roça do meu pai e pouco morador. Me lembro que a casa era de taipa, barro. Depois meu pai construiu uma cozinha, porque a família foi crescendo. Aí fez uma cozinha já de alvenaria. O fogão era pau, para queimar, lenha. A energia era candeeiro. Depois de muito tempo, depois que apareceu aquelas petromáquinas e a água do açude. Era uns potes grandes, currão. A água de chuva era água boa, porque na realidade, naquela época, não tinha minação fácil. Depois foi que foi evoluindo e chegou a cavar uma cacimba. Meu pai mandou cavar uma cacimba, por sinal muito funda. Hoje a água está por cima. Mas naquela época ele cavou a cacimba com 100 e tantos palmos. Teve vez do meu pai ir depois da bananeira, para trazer água numa carroça. E uma água
ótima. E para lavar a roupa, tudo era no baixinho. Botava, achou uma pedra, dava certo para lavar a roupa. Pegando do açude e carregando. A roupa era tudo de algodão. Se não passasse ferro, ficava muito... não era uma roupa, um tecido trabalhado, que nem hoje está tudo fácil. Engomava a roupa. E a roupa de trabalhar era passada normal. Mas da gente passear tem que ser coscorrelada. E o profissional era o meu pai, para relar. Ele se acordava toda 4 horas da manhã, podia chover, fazer sol. 4 horas da manhã ele estava de pé, relando milho. Família grande, relava o milho todinho, deixava lá numa vasilha, cobria, aí o sol já começava a aparecer, ele ia para a roça, tomava um cafezinho, ia para a roça e a minha mãe ficava para organizar e chamar a turma. Aí fazia fila. Trabalhar. O café pilado no pilão. A família ensinou para a gente beber, foi café. Outra bebida não. Açúcar escuro. Era o leite, um bacalhau. Meu pai comprava de barrica. O bacalhau era mais para as visitas. O charque ele vinha um saco de estopa, meu charque. Mas um charque bom de hoje é bem parecido. Não tinha geladeira, tinha que ser salgado mesmo. Carne tinha... Caçava, o meu pai plantava milho, mandioca, macaxeira e comprava pouca coisa. Tinha as vendas dos Pereira, que fundaram, praticamente foi um dos fundadores de Arapiraca, mas eu não tive uma infância ruim, não. A minha infância foi boa. Na propriedade tinha um sítio, a gente brincava ali no sítio, irmão com irmão mesmo. Brincava de carrinho, de madeira, aí eu mesmo era quem gostava de fazer. De lata também. O enlatado era difícil. O meu pai comprava sabão de caixa, vinha as caixas de sabão, aí a gente aproveitava aquelas tabuinhas para fazer os carrinhos, para fazer brincar. Tudo devagar, na faca. Não tinha, era fazer o que via. Brincar assim. Hoje é diferente. A gente tinha que ir para a escola, para a roça, não tinha escola. Pobreza mesmo dessa parte. Não tinha escola, era só trabalhar. Eu fui poucos dias, uma faixa de... Durante a minha vida fui uns 60 dias. Não era com professor, era com gente que tinha feito a 2ª série. Se fizesse besteira, eu entrava na palmatória. Tinha a régua e a palmatória. Para criança mais novo era a régua. O que acontece é que a criança, se não for educado de berço, a escola não influi muito não, porque tem tanto formado cavalo que não sabe tratar o próximo à altura, que a educação, para mim, eu ainda acho, hoje o povo já está aprendendo, porque sabe que causa prejuízo depois, os camaradas tratar mal o outro, o futuro não paga com a mesma moeda, mais tempo na roça. Aí a gente não tinha colegas, porque não ia para a escola, aí era só trabalhar, ia trabalhar a família tudo junto. E continuamos assim. Aí eu não tive formação de nada, educação eu tive. Respeitar para poder ser respeitado. Católica. Ela era sacramentino. Normalmente a gente se benzia para a refeição e à noite a gente tinha que rezar. O meu pai e a minha mãe ensinavam. E uma maneira importante da minha família, nunca vi uma discussão com meu pai nem a minha mãe. Nunca vi eles discutirem nada. Tudo resolvia. O meu pai era tranquilo, não se abusava com nada.
Se ele desse uma topada com o pé numa pedra, ele não fazia nem cara feia. Ele ia-se embora, era o sangue saindo e ele trabalhando. Não tinha negócio de se irritar. Ele não se irritava de jeito nenhum. Ria, mas também a gente nunca brigou, que o meu pai não ensinou. Meu pai não discutia com a minha mãe. Eu tinha que conversar. O meu pai tratava assim, dizia, olha, vamos conversar para saber aonde foi que a gente errou. A minha mãe era diferente. Se a gente fizesse uma besteira, falasse uma palavra errada, entrava no pau. Cinturão do meu pai. Depois construiu a igrejinha da Boa Vista. Foi juntando o povo ali e construindo. Meu pai cavou os alicerces, eu também ajudei a cavar os alicerces da igrejinha. Era com os abobeiros. E faz pouco tempo. Era aqueles conjuntos para fazer leilão para construção. Pastoril depois também. Isso já foi mais. Pastoril é um negócio mais religioso, mais guerreiro e reinado, esse negócio. É muito palavrão, daquelas danças que não agradavam meu pai e minha mãe. Não. Essas coisas a gente meu pai não deixava a gente. Aquela praça, Manuel André. Ali era um barro descido assim, as casas. A maioria das casas lá era tudo de taipa, casa do comércio mesmo, e rebocada. Aquela lagoa ali, na metade de Arapiraca para o Alto Cruzeiro ali, foi feito os tijolos de Arapiraca, da redondeza de Arapiraca, todo um barro bom. Forte, tijolo dava tijolo forte. A loja americana, ali por trás, era a delegacia, e encostado tinha uma intendência, botar animal, cavalo, carro de boi, os carros de boi circulavam, era meio de transporte. Era difícil, era pouquíssimo carro. Não me lembro bem, não, porque era uma coisa que foi chegando de mansinho, de pouquinho. Era pouca gente que podia comprar o carro. Era a feira boa, que vinha gente de todo o campo, principalmente de Palmeira dos Índios. Antes era o meu pai, sempre com um da gente, para ficar prestando atenção à feira. Onde era hoje o Banco do Nordeste, era onde eu era acostumado a ficar prestando atenção à feira. Tinha um salão que tinha um marquês muito grande, e era da posição que a chuva caía fora. Aí a gente ficava prestando atenção à feira ali. Meu pai comprava e um filho ficava ali, embaixo daquela marquise. Antes era a carroça de burro. E essa burra era uma burra muito boa, que carregava carga com caçoar. Era para juntar mandioca, essas coisas assim. Porque com a carroça ficava difícil de juntar, muito pesado. Aí essa burra era própria de carga de caçoar e de carroça. Aí para a feira a gente ia com a carroça. Principalmente à noite, no salão de fundo, quando fazia serão, aí eu juntava homens e mulheres, começava a cantar, tirar versos, para o tempo passar. Música ainda que as mulheres cantavam, dava para entender. Os versos tinha tradução. Quando se fazia serão, era no fundo, porque tinha que destalar até juntar, aí tinha aqueles cantos. Era divertido, fazia o sono. Ia para o cinema, Trianon. Era ponto essencial para a gente. O Triunfo foi construído por um parente meu, pelo Leonardo Evangelista. Então eu comecei com 14 anos, comecei a ir para o cinema assim, sempre quando tinha sempre a propaganda do próximo domingo, um quadrozinho com a propaganda dos atores
Era o Zorro. E por sinal, ainda hoje eu gosto de filmes velhos. Eu prefiro do que os velhos do que os filmes novos. Aeroporto certo, o único lugar que de sorvete foi a Pinguim, que eu comecei a frequentar depois de grande. Comecei com uns 14, 15 anos, mas escondido. A minha mãe não sabia, não. Ela tinha medo de acontecer. Aí a minha mãe não deixava a gente de jeito nenhum. Teve uma época que aí meu pai fez uma casa, deixou essa casa velha, aí fez uma casa nova, alvenaria, pertinho, encostado, assim. Aí só foi tirar as troçadas de uma casa para outra. Estava rapazinho e eu continuei dormindo no lugar que dormia, na mesma casa. Jamais era já pensando assim, de ela não ver, vou dormir, mas não vou dormir. Maria José de Oliveira Silva. Nós somos primos legítimos. A mãe dela é a irmã da minha mãe, é bem aproximado. E ela, desde novinha, ela morando no sítio Lagoa, Coruripe, aí o meu cunhado ia atrás dela, que era afilhado dele, aí ela era quem cuidava dos filhos do meu cunhado, da minha irmã. A minha irmã teve uma boa percentagem de filhos, parece uns 20. Aí criou 13 ou 14 filhos. Mas foi muito filho. E o meu cunhado sempre fazia a irmã, que é a minha esposa, mas eu, de conhecimento, assim, mas para ter interesse, não, porque a minha diferença era um pouco crescida. Ela tinha 17 anos e eu tinha 22. Aí eu noivei com 17 anos, mas eu vi ela era pequenininha, interesse nenhum ela não tinha por ela, porque era uma menina, uma criancinha. Eu casei com 17 anos, ela só estava com 12. E a estatura pequena, aí era bem magrinha, pequenininha, não via ela com assim, com interesse nenhum. Aí foi passando, depois que ela ficou já mocinha, foi quando eu prestei atenção. Foi umas visitas que eles vieram morar aqui, nas Frecheiras. O meu cunhado induziu o meu sogro para sair do município de Coruripe e morar aqui. Aí compraram uma propriedade aí nas Frecheiras, perto do Cangandu, vizinho ao Cangandu. E eu fui fazer visita normal. Aí o meu sogro, ele sabia que eu tinha namorada, tinha arrumado namorada várias. Aí ele botou na cabeça que tinha que me dar uma chave, com cuidado na família, né? Visitei eles, tudo, uma sala grande ali, a família tudo junto. Mas com uns 15 dias eu voltei, tive precisão não sei o que foi que eu fui fazer, passei ali, vou visitar eles. Aí ele se queimou. Aí chegou, ele disse, olha lá, você não veio aqui interessado a mim não, né? Eu digo, não, tio, eu vim interessado a Maria. E a gente nunca namoramos, de jeito nenhum. A partir daquela hora já ficamos noivos. Aí ele só fez dizer, ô Maria, tu quer? A Maria disparou e se escondeu. Aí depois, quero. Aí nós ficamos noivos. Aí ele disse, olha, daqui a 6 meses é para fazer esse casamento. Eu vou fazer esse casamento. Tá certo, eu não estava pronto, não. Eu vou me aprontar. Com 5 meses, ele não falou nada. Aí eu foi quem cheguei junto dele. Aí ele estava cortando as palmas, os animais. Aí eu falei com ele. Aí ele não olhou nem para mim. Estava cortando as palmas. E eu, Pedro, o senhor me deu 6 meses para fazer o casamento e não falou nada. Eu quero casar. Aí ele disse, olha, eu tenho muitas filhas mais velhas do que a Maria, e eu vou fazer esse casamento quando casar as outras. Tinha a Luísa, do Nivaldo Germino, que é irmã, e tinha a Bernadette. A minha comadre nunca casou.
Se eu fosse fazer os gostos dele, eu ainda estava para casar. Conversei com o padre Antônio de Lima, que eu fazia parte do movimento da igreja. Aí eu contei tudo certinho. Disse, uma história, quantas filhas são? Aí eu contei toda a história a ele. Ele disse, olha, você, eu lhe conheço, sei que você respeita bem. E vocês sempre se respeitaram? Eu disse, sim. Aí ele disse, olha, o problema é que vocês são parentes aproximados. Falei que era primo. Ele disse, olha, eu vou fazer o seu casamento. Você procura um jeito e você faz o casamento, você casa. Vou pedir a licença ao bispo e preste atenção, qual é o dia que você quer de casar? Se é de surpresa assim, tem que elaborar uma coisa certa. Aí eu procurei saber, um cunhado meu, a mulher dele ia ganhar neném, e calhava nesse tempo certinho. Tinha umas festazinhas da igrejinha e baseei as coisas quando é para dar certo, se encaminha tudo para dar certo. Foi botado o nome da igreja e tinha uma festa assim, dia das crianças, dia dos moços e dos casados. Aí eu botei o nome da igreja. O padre aceitou, ele celebrava a missa na Lagoa da Canoa. Lagoa da Canoa pertencia a Arapiraca. Aí depois que ela passou para o município, né? Aí deu certinho. Eu vim avisar a ela que estava o nome da igreja, faltam 3 dias para o casamento. A essas alturas ninguém sabia de nada. Eu digo, eu vou deixar assim. Eu botei o nome da igreja, dá para você ir para a igrejinha, perto. Ela veio a pé para a igreja, sem ninguém saber, eu não convidei padrinho, não avisei para minha família nem para a família dela. Não avisei nem para ela, você faça ideia. Eu acho que não vai acontecer um casamento desse mais nunca. Casei. O padre celebrou a missa. Depois do casamento, quando terminou o casamento, eu peguei ela, fui levar para casa do pai. Uns 10 dias, aí eu organizei as coisas e eu peguei a minha mulher e levei para casa. Na Boa Vista, mandei construir. Aquela casa de alvenaria mesmo. Essa mesinha comum e as cadeirinhas, móveis, quase nada. Era o que eu podia. Aí eu botei para trabalhar. Trabalhar que nem louco. Para vencer na vida, trabalhei de meieiro, de fumo, com o meu irmão, o Antônio Nunes. E fui trabalhar mesmo. De início, o sumo grosso a gente vendia aqui, tinha gente da Paraíba, Pernambuco, não sei. A minha vida era trabalhar. Eu cavei cacimba, cavei fossa pro povo. Não foi pouca, não, foi muito. O inverno, a safra é limitada, é de 4 meses. Aí, se a gente ganhar alguma coisa, vai viver, vai gastar o que arrumou no inverno. E na próxima não pode começar, porque não tem mais com que começar. Porque tem que se alimentar, tem que as despesas. Aí, bem antes mesmo, antes de casar, eu já acabava a safra de fumo, eu ia trabalhar assim, arrumar o dinheiro de se alimentar. Eu deixava a safra, não mexia na safra. Ia trabalhar para me alimentar e para deixar o dinheiro para fazer outra safra. Quatro próprios e um adotivo. Leonardo Filho, Laedson, Flávio, Nisdete e Clédia. Difícil. Trabalhando, eu e a mulher trabalhando direto para ver se arrumava alguma coisa e criar bem as crias. A gente tinha que se rebolar muito, porque não é só a cria, para criar a família. Era para arrumar um jeito de trabalhar, uma propriedade. Tem que olhar para todo lado, se limitar com muita economia. Foi uma luta pesada, porque o fumo exige da gente mesmo. Às vezes tinha problema de estômago, essas coisas assim, que não suportava, se embebedava.
Os meus filhos mesmo, nenhum se formou, só trabalhando. Só queria trabalhar, escolheram casa novo, tudo novinho. Há 78 anos só. Nasci, me criei, saí agora, está com 3 anos. Eu viajei, mas foi... Eu era solteiro, novinho, e fiz uma viagem para São Paulo, mas vi que não tinha futuro, porque a causa era minha, eu não tinha estudado. Para trabalhar braçal, era melhor trabalhar aqui. O movimento da cidade, eu vi muitas vezes, quando eu ia estacionar o carro na garagem, a moto chegava encostada e tirava fim. Eu via a hora de matá-los, de matar um motoqueiro. Porque motoqueiro passa por cima de um quebra-mola de brincadeira. Era mato, era uma estrada bem estreitinha, só de carro de boi. Hoje o movimento da Boa Vista ali não tem hora, de dia à noite, toda hora o movimento é muito. Aí essa propriedade aqui está com 50 anos que eu comprei. Aí eu vou fazer uma casa no sítio mesmo, que eu conheço bem desde novo. E aí aqui é tranquilo, sem barulho, para alimentar uns animalzinhos que eu tenho. O ganha-pão. É um gado, Nelore, de abater. Até há poucos dias eu era quem pegava no pesado mesmo. Agora não, depois que eu arrumei de graça esse problema de nervo ciático, aí tá me tirando do sério. Levei uma queda e essa queda não fluiu bem não. Moendo milho na forrageira e um cipó travou na mão assim, e quando eu pensei, é tão ligeiro que não dá para raciocinar. Eu vi que o cipó estava puxando e puxei de vez que o couro ficou assim, bagaceira. É um pedestral, é que é meu equilíbrio. Eu acho que nada se compara, nada, nem carro, nem bens, dá para equiparar uma família, uma verdadeira família, né? Nunca me fizeram vergonha, em nada. Tenho 12 netos, 5 bisnetos, 2 está chegando aí, um casal está chegando aí. Aí a família, sempre eu reúno a família, sempre a família vem passar de domingo aqui, não todos, porque sempre um vai para um canto, outro vai para outro, mas sempre, todos os domingos, tem alguém aqui. Né? E isso só faz me engrandecer. 82, não tem segredo. Bom, se é segredo, quem me alimenta é a minha família. Quando eu recebo eles de domingo, que eu vejo neto, filho, tudo ali, eu sei que é uma cria, que era o meu projeto. Era um projeto de vida, meu era esse. Agradeço a Deus porque encontrei uma pessoa certa no casamento, que nós estamos vivendo, estamos completando 59 anos de casado. Meus pés, a minha mão, deu tudo. A gente se ama, na realidade. O que eu sonho é dar assistência, continuar dando assistência à minha família. Quer dizer, tudo que eu pedi a Deus. Assisti uma vez uma entrevista que o meu irmão deu ao Abelardo Nunes. E o trabalho bonito que o Ricardo faz, eu acho que é um dom que ele recebeu de ter essa ideia de esclarecer a vida dos arapiraquenses de raiz. É prazerosa. Eu não tenho, como eu lhe falei, nunca estudei, mas eu acho que é importante. Gostei. O que puder fazer hoje, não deixe para amanhã, porque deixa para depois, fica para trás. Depois eu faço, mas não adianta. Eu já vivi tanto bem
que estou esperando só o chamado de Deus. O que eu quis fazer, eu me espelhei na vida de Jesus Cristo, a mãe e o pai. A educação, que José não era pai, mas foi pai adotivo. Mas quem orientou e educou foi Maria e José. Eu acho que não tem uma criação mais bonita do que a de Jesus, no meu ensinamento. Foi quando a mulher foi valorizada, depois da vinda de Cristo. E eu, na minha ideia, os antigos não raciocinavam bem, porque a mulher, em primeiro lugar, é quem produz a família. E os outros, antes, a mulher não era respeitada. Por mim, missão cumprida. Eu agradeço a Deus primeiramente e a vocês. E é um gesto bonito que vocês fazem. Para vocês que estão me assistindo, agradeça também a Deus e procure fazer aquilo que é mais certo. Tchau.